No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 passos importantes que vão te levar ao sucesso da negociação da sua dívida. Todos esses vídeos que eu fiz com vocês até agora nos trouxeram a este momento, o momento de ouro, o momento de você conseguir negociar a sua dívida. E você só vai conseguir fazer essa negociação se você tiver feito a sua planilhinha e você já souber o tamanho do seu poder de negociação. Vai tomando! As suas entradas menos as suas saídas, esse saldo que fica ali embaixo é o poder de negociação. Se você ainda não conseguiu fazer isso, corre lá nos outros vídeos, eu vou deixar uma playlist aqui completa para você conseguir fazer passo a passo a sua planilha até chegar nesse momento tão importante que é negociar a sua dívida. Os 5 passos que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, eles são cíclicos, assim que quando a gente chegar em um determinado passo, se a negociação não foi bem sucedida, eu vou te ensinar a dar um reset na negociação e você vai retornar a essa negociação em outro momento quando a gente conseguir adequar as nossas condições para essa. Pega o caderno e papel, bora começar essa negociação. O mais importante de tudo é você já ter a consciência de que você fez a sua planilha financeira e você já tem um ponto a seu favor. Por quê? Porque provavelmente a pessoa que vai estar do outro lado da negociação, ela não está tão bem preparada quanto você. Para você começar qualquer negociação, você tem que ter essa informação na tua mão. 2 coisas você precisa definir. Se você vai fazer uma negociação presencial, ou seja, você vai até o seu credor negociar com ele a dívida que você tem com ele, ou na negociação que eu prefiro, você vai ligar para o seu credor e vai negociar com ele via telefone. Por que eu prefiro que vocês façam a ligação ao invés de estar presencialmente no local fazendo a negociação? Se você é uma pessoa muito nervosa, não consegue controlar os seus instintos, quando você estiver frente a frente com a pessoa para poder negociar, essa pessoa, se ela for uma pessoa treinada, ela vai conseguir ler a tua expressão corporal. E isso numa negociação é muito importante. Antes de começar os 5 passos, eu vou rapidinho aqui introduzir para você algumas técnicas de negociação presencial. Se você vai negociar com uma pessoa, primeiro, a maneira como você se apresenta no local para negociação, ele vai dizer muito sobre a sua pessoa. Então a aparência importa sim, principalmente quando se trata de negociação. Segundo passo, quando você estiver de frente com a pessoa em que você vai negociar, a maneira como você tem a sua postura, ombros caídos ou postura ereta, corpo para frente, em cima da mesa, ou posição para trás na negociação, isso vai passar mensagens para a pessoa que você está negociando. Por exemplo, uma pessoa que encosta na cadeira quando está fazendo uma negociação com alguém, é uma pessoa que demonstra domínio e confiança na negociação. Ela mostra que ela sabe que ela tem poder para poder estar ali conversando com você ou negociando com você. Quando você se inclina para frente para poder negociar, isso mostra um certo nervosismo ou uma certa ansiedade para querer acabar logo a negociação. E isso faz com que a pessoa do outro lado ela possa saber que o que ela propôs para você ou te incomodou, ou te deixou ansioso, ou que você tem a condição de pagar aquilo que ele está propondo para você. Presta atenção, na negociação que a gente está tentando atingir, você está buscando o melhor lado para você. Não que você não queira pagar todo o montante, mas o quanto você conseguir trazer de valor monetário economizado para você, melhor, porque esse dinheiro pode te ajudar a negociar outras dívidas ou ainda pode te ajudar a iniciar o quanto antes os teus investimentos. Vamos agora rapidinho para os 5 passos que vocês já estão ansiosos, eu sei disso, eu já consigo ler o pensamento de vocês através das câmeras. Começando com o passo número 1. O passo número 1 e o mais importante de todos, e que vai te trazer a essa possibilidade de negociar, é você ter em posse o poder do seu passo, ou seja, o seu poder de negociação ou o tamanho do seu passo. Essa informação você só consegue na sua planilha financeira, seja que você baixou aqui gratuitamente no meu canal, ou seja que você usa no dia a dia na sua casa. Se você ainda não tem o seu passo, vai lá na planilha, pega a sua planilha, pega a minha planilha, pega a planilha de quem você quiser, não interessa de quem você pega a planilha.
mas descubra o tamanho do seu passo. Olha lá nos vídeos o que eu quero dizer com passo e o que eu quero dizer com poder de negociação, que você vai ter muito claro na sua cabeça os passos a passos dessa negociação. Passo número 2. Saber o tamanho da sua dívida. Não basta só você saber o montante, porque às vezes você recebe uma cartinha na sua casa dizendo que você está devendo 12 mil reais, por exemplo. Esse daí não é o valor da sua dívida. O valor da sua dívida que interessa para nós é o valor da sua dívida original. Qual que é o montante original da sua dívida? Por quê? Essa cartinha que você recebe na sua casa, ou o e-mail que você recebe, ele já contém os juros da sua dívida, ou seja, aí já está contando juros sobre juros do credor que ele fez para poder te pressionar a pagar essa dívida ou negociar essa dívida. Esse não é o montante da sua dívida real. Por isso é importante você saber resgatar lá nos seus status, seja uma dívida de cartão de crédito, seja uma dívida de crédito de empréstimo. É importante você resgatar lá nos primórdios qual é o valor real que originou essa dívida. Você já consegue simular, se você tem uma planilha financeira, com o seu passo, quantas parcelas você precisa para poder quitar essa dívida. Ou de repente, se você se organizou, se educou financeiramente aqui no meu canal, ou em outros canais, não interessa. Se você tem a sua reserva de emergência, se você conseguiu montar ela, você já consegue observar se com o valor da sua reserva de emergência, você tem um valor para quitar o valor original da sua dívida. Muito provavelmente, quando você ligar para poder fazer a negociação, se você tem um valor à vista, você já consegue negociar a quitação da sua negociação à vista, ok? Sem perda de tempo, sem demora, vamos para o passo número 3. O passo número 3, ele é muito importante. E é importante você saber que quando você liga lá para o credor, quando você liga para a negociação, ou quando você está de frente com o credor para poder fazer essa negociação, você nunca deve se negar a pagar a dívida. Quando você liga para os credores, eu posso dizer que 100% das vezes, a ligação é gravada. Então, para você não se enrolar judicialmente, para você não se enrolar perante autoridades, você nunca deve se negar a quitar a sua dívida, porque isso daí vai fazer com que o credor vá buscar por meios judiciais a cobrança da sua dívida. E não se negar a quitar a dívida não significa que você precisa aceitar os termos e condições que ele está te impondo. Você está fazendo uma negociação para quitar a sua dívida. Eu já vou te mostrar nos passos adiante como você quebrar a negociação para que você não tenha que aceitar a negociação que ele está te impondo. Ou seja, você está contribuindo para eliminar a sua dívida. A negociação nunca pode inclinar para a raiva. Ou seja, quando você decidiu ligar ou quando você decidiu ir até o credor para poder fazer essa negociação, você não pode estar enraivado, você não pode ter ódio no coraçãozinho, você tem que estar com o coração brando, a tua voz tem que estar branda, você deve ligar com calma, você está consciente e pleno de que você quer, da melhor maneira possível, encerrar esta dívida, ok? Então, sem medo, sem raiva, não deixe que a conversa se desenrole para a raiva. Nunca fique com raiva. A pessoa que está do outro lado, que está te atendendo, também é um ser humano. E nós já vamos falar sobre isso na hora de fazer a negociação. Mas esse ser humano, ele está ali trabalhando, é a profissão dele. Você não tem que perder as estribeiras com ele. Ele tem uma meta para poder atingir. Então você já sabe disso, porque você se planejou, você fez o seu planinho para poder fazer a negociação. Esse passo 3, ele está aqui para você declarar ao seu credor que você está apto a negociar uma quitação da sua dívida. Isso vai te trazer muita vantagem na hora de você bater o martelo na sua negociação. Passo número 4, importantíssimo passo número 4, porque agora eu vou falar para vocês. Nunca deixar o negociador, a pessoa que está do outro lado da linha, o seu credor, na zona de conforto. Você sempre tem que trazer a negociação para a sua zona de conforto. E como é que você faz isso? Se você estiver presencialmente, já mostrei, sempre uma posição mais relaxada, de que você tem o domínio da situação, nunca se inclinar
querendo resolver logo, nem demonstrar sinais de que você quer ir embora, não, você está ali para resolver a situação. E no caso da chamada, da ligação, aonde fica a zona de conforto na chamada? A zona de conforto da chamada, ela fica quando a conversa ou a negociação está caminhando dentro daquilo que você planejou. O que você planejou? Primeiro, as prestações em que você está discutindo com a pessoa que está do outro lado, ela está dentro do seu passo positivo, ou está dentro do seu poder de negociação. Você não pode ter um poder de negociação de R$300 e querer pagar uma parcela de 450. Quando você sabe o quanto você pode pagar de prestação, isso já mostra para a pessoa que está do outro lado que você não é bobo e que você tem um controle das suas finanças. Lembra que a pessoa que está do outro lado, por que isso gera uma negociação? A pessoa que está do outro lado, ela tem uma meta para poder atingir. Ela provavelmente tem uma lista ali com 100, 200 devedores e ela está ligando um por um, vendo qual deles vai fazer os pagamentos. Essas empresas de cobrança, elas têm meta para poder atingir no final do mês. Então, ela também vai ter uma margem mínima que ela vai conseguir chegar. Muito provavelmente, se o seu poder de negociação, o seu passo, ele está abaixo da margem dela, ela vai pedir para consultar o sistema onde ela faz a negociação ou consultar o gerente dela para poder fechar a negociação. Assim como eles podem não aceitar a sua negociação, você do seu lado também não precisa aceitar a negociação deles. Trata-se de uma negociação. Você está aí apto a solucionar o seu problema, apto a fechar o negócio. Só que se pro lado deles não inclina e eles não fecham o negócio, você também não é obrigado a, do seu lado, se não inclina para o seu lado, você fechar o negócio. A ideia da negociação é que chegamos em termos comuns e aí sim, estando bom para ambas as partes, a gente fecha esse negócio. Então não tenha medo de se impor, não tenha medo de colocar na mesa o quanto você tem de poder de negociação. Para os bons negociadores, você nunca vai jogar o seu poder total de fogo. Então se você tem R$300 de negociação, você vai entrar na negociação dizendo que você tem 250. Deixa uma margem para você poder negociar. A pessoa que está do outro lado, ela está fazendo o mesmo com você. A sua dívida, quando ela liga para você inicialmente, ela não é R$10.000. A sua dívida é bem menor do que isso. Para ele poder te atrapar na negociação dele, ele vai falar, ó, se você me der R$2.000, você quita a sua dívida agora. Só que o que ele te apresentou primeiro foi um susto. Ele te tirou da zona de conforto. O que ele fez depois? Ele te trouxe para a zona de conforto dele, que são os R$2.000. É a meta original que ele está querendo. O que você vai fazer com ele? Exatamente o contrário. Você vai fazer, cara, eu tenho R$250 por mês para poder pagar. É assim que você faz uma negociação. Então, passo 4, super importante, manter a negociação na sua zona de conforto. Zona de conforto, o tamanho do seu passo está dentro da parcela que a pessoa está te oferecendo, o valor de quitação está dentro do valor que você tem acumulado na sua reserva de emergência. Lembra de deixar uma gordurinha, não me vai perder toda a reserva de emergência, pelo amor de Deus. Pode ser que no passo 4 a tua negociação termine. Pode ser que o outro lado aceite as condições que você colocou e a gente fica por aí mesmo. O passo 5 ele é importante. Ele vai fazer com que você feche o ciclo. O passo 5 é não tenha medo de encerrar a negociação. O que isso quer dizer? Lembra lá que no passo 4 você precisa estar na sua zona de conforto. O passo 5 você está tentando encerrar o seu ciclo. Muito bem, se você chegou no passo 5 é porque você não conseguiu ficar na sua zona de conforto. Posso te dar uma dica de qual é a melhor zona de conforto? A melhor zona de conforto é sempre aquela em que você liga para o credor e não ele te liga. Às vezes você começa uma negociação no passo 4 direto, porque o credor te ligou te cobrando a dívida. Esse é o pior momento para você fazer uma negociação. Por quê? Primeiro, você não está de posse dos passos 1, 2 e 3. Então, como você ainda não cumpriu os outros passos, você foi pego de surpresa numa ligação do atendente, você tem que fazer o quê? Não fechar a negociação nessa hora. A melhor zona de conforto que existe é aquela que você liga para o credor para fechar o seu negócio. Seja porque ele te ligou, ou seja porque você saiu da sua zona de conforto no passo 4, você vai cancelar essa negociação, você vai encerrar a sua chamada com o negociante e você vai retornar mais tarde. Só que o mais tarde, quando você ligar para ele, você já vai estar de posse dos passos 1, 2 e 3 e
você cai direto no passo 4. Perceberam a arte da negociação? Todo jogo, toda tratativa, que é um jogo, a negociação ela é um jogo, é um jogo de corda. Eu vou te ensinar algumas técnicas para você sair da negociação e poder retomar depois no passo 4 novamente, para trazer ele para sua zona de conforto. Abrindo o Circuit Breaker, o que você vai fazer? Chegou numa zona de desconforto sua, você vai dizer o seguinte: olha, eu quero sair da dívida, mas as condições que você está apresentando eu não consigo ainda. Não tem problema você admitir que você não consegue chegar nos termos de condições que ele está pedindo. Muito provavelmente ele vai te devolver falando: e quais são as condições que você consegue? Aí você vai dizer para ele: eu preciso avaliar melhor, me dá um tempo e eu te retorno a ligação. Você tem um número que eu possa ligar? Ele vai te passar um número com certeza. Mas qual é a importância disso? Você não se negou a chegar num acordo com a pessoa, você mostrou que você tem uma organização financeira, ou seja, que você precisa prever os seus passos, você precisa analisar a sua planilha financeira para conseguir chegar na negociação. E ainda você pode complementar: olha, eu preciso analisar as minhas condições, eu tenho uma previsão de conseguir chegar nos seus termos e condições em dezembro, com meu 13º, com minhas férias. Isso daí já dá para ele uma janela de tempo, você não deixa ele também ocioso. E isso, quando você retornar a ligação da próxima vez para poder fazer a negociação, já vai deixar ele numa situação mais confortável para ele te ouvir. Então você, na verdade, parece que deu o poder ou o controle da negociação para ele, mas você está trazendo ele para a sua zona de conforto. Isso é uma técnica de negociação muito importante e eficaz. Então aqui vão algumas frases que eu preparei para você sair da negociação. A primeira frase: no momento eu estou sem informação. Eu preciso me informar primeiro, eu preciso consultar as minhas finanças e aí eu te retorno. Isso traz para a pessoa do outro lado que ela não está negociando com um desinformado qualquer. Você pode dizer: eu preciso verificar a minha planilha financeira quando chegar em casa e aí eu te retorno. Percebe a mensagem que você está passando para o credor? Que você é uma pessoa organizada, que você não é uma pessoa qualquer que ela está ligando e está fazendo uma negociação do jeito que ela quiser. Você já está mostrando que você tem controle das suas finanças e que você não vai aceitar qualquer negociação ou qualquer valor. A frase que eu vou te mostrar agora, ela é muito importante para quando você toma uma invertida na negociação, ou seja, você apresentou uma proposta e o negociador do outro lado, o negociante, ele vem com uma contraproposta que te pega de surpresa. E aí você, para não aceitar essa condição, ou para você poder pensar melhor numa estratégia, você vai dizer o quê? Eu preciso estudar as condições que você me apresentou e aí eu te retorno com uma posição minha. O que vai acontecer no momento que você falar essa frase para ele? A pessoa não tem como não aceitar que você quer desligar a ligação. Segundo, você vai sair de um sufoco, porque ela te apresentou um dado novo, uma informação nova, e você não sabia como reagir. Você vai ter tempo, então, para poder se preparar para aquilo que ela te trouxe como informação. Muito provavelmente, a pessoa do outro lado, o negociante, ele tem uma tarefa de ligar para várias pessoas, o que vai te dar uma vantagem, porque você vai, a partir da informação que ele te deu, pensar em estratégias para desarmar essa proposta que ele te apresentou. Se você não conseguir armar muitas propostas, a sua próxima ligação ela vai ser como? Você vai voltando lá para o passo 4, para a sua zona de conforto. A sua próxima ligação vai ser dizendo para a pessoa o seguinte: olha, eu vi as negociações aqui e vamos cair naquela frase que eu mostrei lá atrás. Mas eu quero chegar num resultado com vocês, eu quero finalizar essa dívida, mas nas condições que vocês estão me apresentando, eu não consigo ainda. Perceberam? A gente fecha um ciclo aqui. Então, com esse credor, se você não conseguiu chegar numa negociação confortável para você, você consegue postergar mais para frente quando você tenha ou mais uma reserva de emergência maior, ou quando você tem um poder de passo ou de parcelamento maior. Isso é legal, isso é bom, porque, primeiro, com aquele credor, ele já sabe que existe uma proatividade do seu lado de querer chegar numa negociação. Qualquer ameaça judicial ou não que ele te faça, que eu vou levar para juízo, eu vou levar para cartório, você não tem mais o que fazer. E perante o juiz,
já está claro a tua boa intenção de querer negociar e de querer chegar ao encerramento dessa dívida. Você tem que entender que a dívida, o cancelamento dela não pode te lesionar, ela não pode tirar o seu aluguel, não pode tirar a sua alimentação, não pode tirar a escola dos seus filhos, ou as condições que levam os seus filhos a terem estudo. Qualquer coisa que te tire isso daqui não é uma negociação favorável, não é uma negociação em que você deva aceitar. Por isso que a gente negociou ali, por isso que a gente está vendo sempre o nosso poder de passo, o nosso passo positivo, a nossa reserva de emergência. Se você for entrar numa negociação onde você vai dar uma entrada mais parcelas, lembra dessas parcelas nunca passarem de 1 ano. Qualquer parcela que você passa de 1 ano, os juros são altos e você vai estar fazendo uma má negociação. Entrada mais parcela, a entrada ela tem que valer a pena e ter uma redução real na sua parcela. Como é que você vai saber isso? Você tem que olhar na sua planilha, você tem que jogar nos seus dados, tem que ver no seu passo a passo o que vai impactar na sua vida financeira essa parcela que você está negociando. Então daí mais uma vez a importância da sua planilha financeira. Se você não enxerga a sua vida no tempo, você nunca vai conseguir ter uma negociação bem sucedida. Esqueci de pedir para vocês compartilharem, curtirem e se inscreverem no canal. Então não marca bobeira, hein? Assiste o vídeo completo, se prepara para negociar e bora junto!